Olá, bom dia. São 6h14 da manhã do dia 10 de julho de 2023 e vamos lá para aquilo que é importante. É importante assim realizar. Aí do que nós vamos falar? Puxa vida. Eu poderia falar do jardim. É verdade? Sempre é bom a gente encontrar um lugar onde a gente possa mesmo apreciar a beleza que Deus esteve a criar. Mas nem sempre é possível, estando o divino ali a me chamar, pensei, pensei mesmo que a gente pudesse, sim, sobre luva, conversar. Porque eu poderia me lembrar de todas as vezes que tia Lina esteve a falar sobre a gente usar luva de pelica. E por que usar luva tão peculiar? Puxa, talvez pela delicadeza de uma ou de outra coisa que a gente pudesse encontrar. Aqui eu até já estive a falar sobre a pequena luva que tia Nena esteve a me dar quando eu estava a precisar, sim, para desfilar no 7 de setembro. Uma luva tão perfeita, que eu tive medo até de rasgar. A verdade é que quando Deus nos convida para numa casa entrar, a gente pode encontrar qualquer coisa no lugar. E por que disso eu estou a falar? Porque a beleza de uma casa não está apenas no jardim que ela pode nos ofertar, não estar apenas no pequeno pomar, algo precioso mesmo da gente admirar, não está nos móveis ali, assentados, de forma a realçar a beleza do lugar. Vai além disso. Porque quando o divino me pediu para eu ali estar, fiquei a imaginar que o que eu poderia encontrar além daquilo tudo, sim, na casa de Vocinha. Puxa vida. Encontrei uma goteira. A goteira estava a pingar. O problema é que só eu enxergava a goteira no lugar. Corri para o pequeno pomar, procurei uma siriguela. Fiquei a imaginar que uma siriguela pudesse aquela goteira tapar. Olhando uma coisa e outra, corri para procurar um outro fruto que pudesse um caroço me dar, para eu poder colocar. Não encontrando nenhum fruto que pudesse aquela goteira tapar, corri para o jardim. Fiquei a imaginar que um botão de rosa eu poderia usar, era mais maleável. Eu poderia amassar e a goteira tapar. Puxa vida, examinando as rosas do lugar, nenhum botão eu estive a encontrar. Foi nesse momento que eu vi uma pequena chama se formar. E a chama parecia me chamar. Eu fiquei pensando se era uma coisa boa eu com a chama conversar. Mas a chama passou de fato a se comportar
como se sinais estivesse a me dar. Eu, pensando na possibilidade da goteira aumentar, disse para a chama: será que eu posso um favor lhe solicitar? Tem uma goteira na casa de vocinha. Está o tempo todo a pingar. Eu tenho medo de um lago formar, criancinha chegar e um mar de lágrimas ali se formar. Acontece que a chama esteve a me falar: eu sou a chama que a goteira estará a chamar. Eu sinto muito, mas a goteira tende a aumentar, nada eu posso realizar. Se aqui eu vim parar, foi porque o bom Deus esteve a me enviar. Me disse ele que você poderia me ajudar. Dá para você os meus olhos fechar. Olhei e percebi que ali havia outras possibilidades de coisas para eu enxergar. Vi um carrinho de brinquedo passar, uma chaminézinha por ali a se apresentar, uma e outra coisa, uma e outra e ali. E eu diante da chama, que naquele momento parecia mesmo apagar. Fiquei pensando na possibilidade da goteira me ajudar. Corri para a goteira para minha mão molhar. Seria justo mesmo eu usar a goteira e não o cuspe, sim como o Evangelho esteve a falar quando o homem cuspiu para o barro amassar e o cego curar. Não seria bom naquele momento eu usar cuspe. Fui até a goteira, que pingou delicadamente, parecia uma gota de orvalho. Naquele momento meu corpo começou de fato a sangrar. Era uma dor que eu não conseguia controlar. A gota de orvalho estava lá. Fiquei a imaginar, sim, fiquei a imaginar na possibilidade do meu corpo tombar. Não seria fácil. Sair daquele lugar para a chama, eu apagar. Mas Deus, naquele momento, enviou de fato algo de cunho até um tanto quanto particular, as roupas. As roupas que eu costumava usar na casa de vocinha, uma a uma. Ali, elas começaram a chegar. A casa parecia lotar. Quantas vezes eu entrei na casa de vocinha, aquelas roupas todas estavam a me lembrar a beleza que era atravessar o corredor, no quintal chegar e ver cada passarinho cantar. Mas naquele momento eu vi uma galinha me chamar. Puxa vida, que roupa eu poderia usar para com a galinha estar? Porque a gota na minha mão veio parar. A chama estava lá e a galinha parecia de fato se... corri para com a galinha estar. Mas antes de chegar, vocinha esteve a se aproximar e me disse devagar: não é bom antes, na sua casa, você voltar. Antes de com a galinha você estar,
Eu não sei não, mas eu estou com a impressão de que alguma coisa estará a se passar. Eu não gostaria, eu não gostaria de receber notícia ruim sem antes me preparar. Dá para você correr até lá? Puxa, fiquei pensando na gota, fiquei pensando na chama, fiquei pensando na galinha. Ah, mas o coqui que é pássaro preto chegando assim, a minha nuviar, parecia de fato que a coisa não estava muito boa pela banda de lá. Então disse para a vozinha, essa gotinha de orvalho que eu iria usar para a chama de lá apagar, eu vou depositar. Eu vou pedir para Deus conta tomar. Não posso sair daqui carregando aquilo que só pode piorar. Ela me sorriu. Uma lágrima esteve a rolar e me disse, não deixe a gotinha de orvalho sozinha no lugar não. Leve essa gota para completar. Assim o bom Deus vai me ajudar. Sabendo que eu ainda tenho força para lutar. Fui saindo devagar. A chama parecia mesmo me acompanhar. Eu tive que voltar e disse para a chama, não tem como ficar com um pé aqui e outro lá. Ou você fica aqui ou fica lá. Como eu acredito que aí é o seu lugar, deixe que eu vou buscar notícia para você. A sua parte não é mais anunciar. A sua parte é apenas aceitar aquilo que eu tenho certeza de que é um bom motivo para você se alegrar. Afinal de contas, não é todo dia que a gente chama no altar com a possibilidade de gota de orvalho chegar e a gente não ficar, sabe como é que é? Solto no ar. A gente sempre vai ter oxigênio para a chama alimentar. Seja como for, linguagem de Libra você sabe falar. Eu é que tenho que de fato essa peleja. Pegar. A chama esteve a me abraçar. E voltou. Como se nunca mais pudesse mesmo me olhar. Eu então disse, não se esqueça, o olho é aquele que Deus esteve a nos dar. Tudo mais irá ficar. Portanto, vai me ver muito mais do que você está a esperar. Não precisa se preocupar. Ah, a rua 15 de janeiro. Fiquei a olhar, sim, se eu poderia correr, usar todas as roupas que eu usei para entrar na casa de Vocinha, ou eu simplesmente iria usar a roupa que o bom Deus estava a me dar. Era uma escolha, ele me disse. Eu então olhei delicadamente aquela roupa eu usei. Ele então me disse, quando na porta chegar, nem um fio da roupa vai sobrar, porque eu tenho certeza de que você vai doar cada fio da roupa que eu estive ali confeccionar. Pensei que o tempo não estava a passar, era uma angústia e tanta.
aquilo ali atravessar. Quantas vezes eu desejei descansar. Até pensei que eu pudesse mesmo deixar, sim, o meu corpo tombar no jardim, na praça ali defronte do clube, descansar. Ah, mas essa oportunidade eu nunca estive a encontrar. A cada momento chegava um me pedindo um fio de linha para a vida amarrar. Fiquei pensando como é difícil a gente no necrotério entrar, num saco preto parar e ainda ter um fio para o corpo identificar. Eu não desejei para trás olhar. Eu tinha certeza de que muitos sacos pretos eu iria enxergar. Mas sabe como é a rua 15 de janeiro? Sim, a casa onde eu estive a morar não era bem o final da rua, nem o princípio de... Puxa vida. Cheguei de frente e olhei e vi o quanto Deus esteve de fato a contribuir para que eu pudesse ter força para existir. Então vi que não sobrou praticamente nada de mim. Mas a roupa que Deus esteve a construir parecia existir. Sim, parecia existir porque era um misto de tanta coisa ali, que naquele momento Deus menino esteve a surgir e me disse: basta cair. Cair? É basta cair, não precisa receber as notícias daí. Eu tenho que cair. Não tenho outra maneira de receber notícia daí. Mas Deus menino esteve a insistir. Tem que cair. Puxa vida. Cair. Eu tinha que cair. A questão é quando eu olhei para o chão. Sim, eu não poderia me desgovernar sem olhar. Santo Deus. Quando eu olhei para o chão, pronto. Foi o que bastou para o divino falar: olha, não tem mais como voltar. Não vai poder para o céu olhar antes de, no fundo, chegar. Santo Deus. Que tipo de coisa eu estive a encontrar? Coisas que eu jamais iria desejar. E quando eu fui caindo, fui encontrando todas as mensagens que eu estive enviando, todos os vídeos que eu estive gravando, e uma roupa esteve se formando. A roupa que Deus esteve me dando. O problema é que eu estive muito lamentando, e aquilo tudo para mim voltando, aquilo tudo para mim voltando, aquilo tudo para mim voltando. Lembrei do que o Evangelho esteve falando, assim entrar no lugar e ninguém quiser, de fato. Porque o hospedar é uma via de mão dupla, é o dar e receber, tem que de fato até o sapato limpar. Puxa vida, não sobraria nada. Não sobraria nada naquele lugar. Porque quando eu fui para pisar no lugar ali, onde o corpo estava a tombar, o chinelinho. O chinelinho da humildade estava a me esperar. A primeira mensagem. A primeira mensagem que eu estive a enviar ou a falar era a mensagem de vovô. Sim, quando o aniversário dele esteve a passar, e pai,
por um lapso de memória, sei lá, esqueceu mesmo. Esqueceu mesmo de rezar. O túmulo dele visitar como costumeiro. Puxa vida. Aquilo foi tão difícil para mim falar. Sim, porque muito mal eu estive a passar. E posso enxergar nesse momento a cena. Sim, pai acabando de acordar, descendo a escada, depois de muito aproveitar a roda com os amigos. E eu, ali, colocando um café para eu tomar, era tarde, de tarde, e disse para ele: vovô mandou lhe falar que o senhor esqueceu de rezar. Não se lembrou do aniversário. Parecia que pai estava naquele momento a desabar. Sentamos no sofá e eu pude chorar por vovô e por Vossa Senhora. E vi a tristeza de pai. Vi a tristeza de pai de uma forma tão particular que eu poderia mesmo até gostar de viver assim, naquele lugar. Mas quando a gente se permite que o morto está, nem sempre notícia boa. Nem sempre notícia boa. Morto pode nos dar. Para a gente, com o outro falar. Ao longo desse tempo todo, convivendo aqui e com o mundo de lá, quantas notícias boas eu deixei de dar. É verdade. Porque para eu trazer notícia boa, eu preciso a fidelidade plantar. E trazer as notícias ruins do lado de lá. E se não quisermos escutar as notícias ruins, por que as boas? Por que as boas a gente iria escutar? Esse ouvido teria que com esse se juntar. A gente não poderia, de fato, o rosto virar só na conveniência para notícia boa. E, de fato, ilusão e mais ilusão criar. Só tem coisa boa do lado de lá. Coisa boa do lado de lá é muito difícil de encontrar. É muito difícil. Porque a gente não consegue mesmo a porta atravessar. Quando a gente deixa coisas que nos pertencem do lado de cá. E essas coisas sempre vão estar a nos chamar. Porque nós sabemos que atravessar a porta, para a porta se fechar, a gente não consegue.
não consegue mesmo uma oportunidade mais para das coisas a gente cuidar. E a gente, numa corda bamba, começa a andar. Por isso eu sempre falo do lado circular. Sim, a moeda tem dois lados e o lado circular. Aquele lado que Deus nos dá para a gente enxergar a vida, como a vida esteve a se dar até o momento da gente, de fato, o corpo deixar. Eu tive muita sorte. Sim, quando tudo isso passou a ser a minha vida nesse lugar, eu tive muita sorte quando o divino me disse para eu aceitar o que cada um tinha para me dar. Não foi fácil, mas pude aceitar o lado circular, não ser morto e não ser vivo. Eu pude aceitar o lado circular, enxergar os dois lados dessa que aqui está. O que eu faço do lado de lá, como eu vivo, com quem eu vivo. E enxergar o lado de cá. É muito mais difícil enxergar o lado de cá. Porque não tenho vínculos nesse lugar. Eu nunca desejei me enganar. Desde que os infames na minha vida passou a se mostrar dessa forma, como se fosse verbo imperativo, como se cada um fosse verbo imperativo, dizendo assim, 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 assim. Tudo passou a inexistir, é tudo mesmo. Os vínculos deixaram simplesmente de existir. Compreendi que eles não me dariam absolutamente nada aqui. Nada aqui. E eles mesmos fizeram questão de destruir cada vínculo. E quando eles viram que isso de algum modo traria benefícios para mim, eles desejaram os vínculos, eles desejaram reconstruir. Mas não se pode reconstruir aquilo que nunca esteve a existir. Porque Cássia era aquela pessoa ali que disse para o pai: Cássia era aquela pessoa. Ela existia antes dos infames entrarem na vida dela. O divino sempre me disse para eu conviver comigo, dentro de mim, para todo o espaço.
eu assumi. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Portanto, eu não tenho nenhum motivo mesmo para olhar para mim e ver vínculos. Se eu disser que há vínculos com aquela pessoa ali, que os infames fizeram questão de humilhar tanto, eu estaria mentindo para mim. Mentindo. Eu morri. 100% de mim. Tamanha dor que eu sofri. E morri todos os dias. E todos os dias foi exatamente assim. Para minha sorte, foi assim. Mas quando a gente tem que olhar para cada um aqui, sem esse egoísmo de possuir, a gente pode mesmo existir dentro de si. Eu posso existir dentro de mim. Eu não preciso ser forte nem fraca. Eu não preciso querer diminuir, nem crescer, nem reproduzir, nem envelhecer. Eu só desejo e sempre desejei existir. Ao menos para mim. E fico feliz. Fico feliz quando eu olho para mim e vejo a chama da vida do meu existir. Isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém. Portanto, não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade do meu coração partir. O meu coração, ele deixou de existir. Sim, o divino sempre me diz. O divino sempre me diz para eu agir conforme Deus esteve a me pedir. Se sou morta aqui, eu posso agir doando tudo de mim. E como eu de fato amei aquele mundo ali, onde Cássia esteve a existir, eu penso que eu sempre tiro meu coração de mim. Estando aqui, fazendo essa leitura aqui, digo, é o melhor de mim. Foi o que ali eu vivi, com aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas podem mesmo agir conforme cada um desejar para si. Mas elas nunca vão deixar de existir. Nunca vão deixar de existir. No coração que Deus deu para mim.
O coração que o divino sempre esteve a me pedir para manter vivo dentro de mim. Mas como o mim precisa sempre sair para buscar fagulhas. Aqui eu dei para o divino esse coração aí. Não existe melhor lugar. Tudo que é vivo e que pertenceu àquele mundo ali, o que cá se esteve a existir, está vivo. Dentro do coração que eu dei para o divino. Inclusive os filhos que eu parei. Mas do jeito que eles estiveram a existir, antes dos infames adentrarem ali. Tudo que existiu antes daquele tempo ali é perfeito. Do jeito que foi, do jeito que deu para ser. O que vem depois é inexistente. Não pertence a essa pessoa aqui. Eles jamais iriam dar para mim coisas que eu pudesse realmente possuir. Imagine se iriam dar seres vivos para fazerem parte de mim. Mas como Deus sempre me diz, você sabe sorrir. Então não tem porquê. Não tem porquê se apegar ao que Deus sempre me deixa livre para eu definir. Ai de mim se eu tivesse me apegado à ilusão de alguma coisa eu possuir. Ai de mim se eles foram capazes de tantas coisas ruins. Imagine se eu tivesse a ilusão de possuir. Sempre deixei claro, para eles e para mim, eu não tenho nada aqui. Nada. Se não tenho nada, não podem me atingir. Porque se não pertencem a mim, as coisas que disseram pertencer a cada um aqui, por que essas coisas vão me atingir? Essas coisas não vão me atingir. Não choro pelas coisas. Eu lamento, mesmo é pela vida de cada um aqui. E quando Deus me convida para no sepulcro entrar e chorar, para o meu coração que eu acabei de arregar, eu faço com a consciência que Deus esteve a me dar. E choro como se eu estivesse um filho a enterrar. Todas as vezes foi assim que eu estive a realizar, independente do sepulcro que eu estive a visitar. Portanto, assim sempre será. Bom dia. E é uma leitura